Estava jogando porra nenhuma, você não estava vendo, turra! Será que é o torcedor que tá vendo e você não consegue ver? Eu estou até agora tentando digerir, tentando entender o que foi esse Santos 2, Botafogo 2 na Vila Belmiro. Estou tentando digerir aqui e não consigo. Porque até os 82 minutos a gente vencia o Botafogo por 2-0. Mas só que a gente tem jogador no Santos Futebol Clube que não entende o que é um jogo de Série A contra o Botafogo. Não consegue entender. Jogadores fragilizados mentalmente. Jogadores que tremem na base. Isso aí é tremer na base. Isso aí é entregar a paçoca. Como foi naquele jogo contra o Goiás. Que esses caras quase entregaram a paçoca. O Dodô acabou de chegar. Eu confio mais no Dodô do que no Messias, no Joaquim, no João Lucas. Sabe por quê? Porque tem coragem para jogar. O atacante vem babando em cima dele, ele dá uma toca no cara. Diferente do nosso rebatedor, o Messias. Diferente do falso promissor do Joaquim. E diferente do João Lucas, que na minha visão, cara, já falei pra vocês aqui no canal, é inocêncio no céu. E esse menino na terra. Falando da proposta de jogo que a gente discutiu aqui a semana inteira, a gente veio aqui, esbravejou pedindo o 4-4-2, que a gente ia brecar o Botafogo. Como a gente vinha brecando? A gente estava brecando o líder da competição e ninguém conseguiu brecar os caras. A gente vinha brecando até os 81 minutos. E aí, mais uma vez, a nossa zaga entrega o jogo. Ou seja, a gente está precisando de zagueiro urgente e não precisa ser o Beckenbauer, não. Não precisa. É só vocês trazer jogador que não treme na base. Porque esses caras hoje no Santos Futebol Clube, eles tremem. Psicologicamente extremamente fragilizado. Ou seja, eles ficam louquinhos para entregar. E cara, eu vou falar uma parada aqui para vocês. Para quem tá falando para vocês que o Botafogo fez uma péssima partida contra o Santos, é porque não assistiu o jogo e não entende absolutamente nada de futebol. Porque a gente vem numa situação complicada. Psicologicamente, a gente vem numa situação tenebrosa. Mas a gente tem jogadores que vêm chegando e vêm mostrando pra gente que é possível a gente sair dessa situação. Caso do Jean Lucas, caso do Marcos Leonardo, né? Inclusive, senhor Mani, qual que vai ser a desculpinha que você vai falar do Marcos Leonardo agora? Tá querendo tirar a confiança do moleque? Sendo que não precisa. Porque ele vai lá e esfrega na sua cara com gols. Então, parabéns pra você. Você que se diz santista, né? Parabéns pra você. Continua aí tirando a confiança dos nossos melhores jogadores. E agora vamos voltar aqui pro jogo. Vamos voltar pro jogo. O Santos fez um ótimo primeiro tempo. O Santos vinha fazendo um ótimo segundo tempo. Dentro da nossa proposta. A gente sabe, a gente não tem saída de bola. É por isso que a gente não consegue 40% de posse de bola. Porque esses caras, eles não conseguem dar um passe pra frente. O único que dá um passe pra frente é o Dodô. E aí o nosso time fica capenga. Esses caras não têm condições nenhuma de vestir a camisa do Santos. Primeiro gol do Santos, uma pintura. E uma jogadaça do Jean Lucas. Menino que chegou, e aí tava todo mundo falando, não sei, tá sem jogar. Mano, jogador de bola é jogador de bola. A gente conhece o menino. Joga bola. E provou que joga bola. Ah, não tá na condição física ideal? A gente entende. Mas como eu falei aqui ontem pra vocês, eu estaria preocupado se ele não fosse jogar. Mas se ele contribuiu até a metade do segundo tempo, onde o Santos vinha fazendo uma excelente partida, vencendo o Botafogo, líder da competição, com prioridade, é muito por conta
Desse menino que chegou, que fez um ótimo jogo. Um ótimo. E o Marcos Leonardo, iluminado. Fez uma grande jogada. Que jogo, que pintura, que golaço. Que passe do Jean Lucas. Enfiou essa bola no Marcos, o Marcos foi, deu um come no zagueiro. Bateu, saiu pro abraço, 1-0. E no segundo gol, eu não entendo ainda, eu não consigo entender. Quando o Santos vai defender, o Lucas Lima fica caindo para as pontas. Eu não consigo entender. Porque o nosso gol, ele no meio centralizado, ele rouba uma bola e dá o passe para o Marcos Leonardo fazer 2-0. Então a gente não precisa mudar a nossa forma de atacar ou defender. Deixa esse cara aí centralizado e coloca esse Mendonça aí para correr, porque só corre. Inclusive a minha opção aqui era o David e o Mendonça fez uma péssima partida. Trazendo para vocês, quem falou para vocês que o Botafogo fez um péssimo jogo é o seguinte, eu vou trazer números para vocês. Foram 18 finalizações do nosso adversário, 7 bolas no gol. Inclusive, no primeiro tempo, o João Paulo salvou, porque teve um lance cara a cara. O adversário teve 63% de posse de bola e a gente teve 37%. Ou seja, a gente vai depreciar o que o Santos fez até os 81 minutos? Não. A gente tem que valorizar. E a gente tem que chegar aqui e falar a realidade para vocês. Não pode chegar aqui e falar que o Botafogo jogou mal. E era por isso que o Santos estava vencendo. Porque não é verdade. O Santos estava jogando muita bola. Agora vamos falar dos 2 gols aí do Botafogo. Meu amigo. Primeiro lance ali, cara, uma triangulação que, sinceramente, os caras tocando do jeito que quer. Mas por quê? Porque esses fragilizados, eles entregam. Eles têm medo de jogar. E na cabeça deles, o Santos vencendo o jogo contra o Botafogo de 2-0, na cabeça desses caras, eles estavam sendo campeão da Champions. Então a gente precisa de jogadores que encarem um jogo de Série A com uma mentalidade mais tranquila. Porque é um jogo normal. Um jogo de Série A, Campeonato Brasileiro. A gente não está disputando aqui uma final de Champions League, uma final de Libertadores. Não, é simplesmente um jogo em casa. Sem torcida ainda, sem torcida. Esses caras não conseguem. Não conseguem manter a concentração no jogo. E, cara, e aquele gol de escanteio ali? Você vai me matar, cara. Porque como que a gente toma um gol de escanteio daquele e você, cara, você não consegue nem atrapalhar o Adrielson? Então você tá de brincadeira com a nossa cara. É isso. Você tava querendo entregar. E no último lance do jogo, a gente quase tomou mais um. Porque, sinceramente, quando a gente olha para a nossa zaga, é uma peneira. Sem a rede. Sem a redinha da peneira, sabe? Porque esses caras, eles entregam na hora H. Não são jogadores para jogar no Santos. Se o Santos precisa urgentemente contratar a cara do saco roxo. É isso que a gente precisa. Porque não dá, não dá. Não adianta a gente ter uma boa ideia. Não adianta a gente fazer um bom jogo. Porque na hora H, esses caras vão entregar. E é isso que eu fico bravo. Porque a gente fez um ótimo jogo. Dentro da nossa proposta, estávamos vencendo por 2-0. E que isso fique muito claro. Fique muito claro. A gente fazia um ótimo jogo. Até os 81, quando esses caras resolveram entregar mais uma vez. Então, cara, sinceramente é lamentável. 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 Porque o empate contra o Botafogo está com gosto de derrota. Pelo jogo que a gente fez. Vocês notaram que o nosso meio de campo estava pegando bastante? Estava roubando algumas bolas, que a gente tinha superioridade numérica na marcação no meio de campo? Vocês notaram? E eu não estou falando aqui da boca para fora. Eu quero trazer aqui dados para vocês. Falando das interceptações. O Santos interceptou 18 bolas. Falando dos desarmes.
são 19 desarmes do Santos Futebol Clube. Se a gente pega a interceptação do Botafogo, são 5. Desarmes são 8, ou seja, a gente mordendo bastante no meio de campo. Muito por conta do Jean Lucas, da nossa mudança tática para o 4-4-2. A gente sabe que ainda a gente precisa evoluir nesse sistema tático, a gente sabe. Mas o caminho está aí. A gente quase brecou o Botafogo. E só não brecou por causa dessas varas verdes que vive tremendo. Se não fosse esses caras mais uma vez tremer e entregar, a gente tinha vencido o jogo. Um jogo que a gente mereceu vencer. Mas só que infelizmente a gente tem jogadores no Santos que não entendem o tamanho dessa camisa. Infelizmente. E agora é o seguinte, vamos aqui jogador a jogador. JP. Tinha falado aqui ontem. Ia ser exigido. E por 2 vezes foi exigido cara a cara e pegou as 2. Saiu machucado ali com um problema no quadril. Não sei o que aconteceu. A gente só vai saber amanhã. Mas, cara, tinha que ter jogado machucado. E aí a gente vê esses imbecil pedindo o Vladimir no lugar do João Paulo. A prova está aí. A prova está aí. Esses caras manjam de futebol? Ah, o Vladimir é melhor que o João Paulo. Esses caras são uns imbecil, cara. Mas, enfim. Não tem como o cara jogar machucado, né? Então deixar para ele aqui, até quando ele estava em campo, não tinha tomado gol. Estava fazendo o papel dele. Estava em uma fase? Sim, mas vinha fazendo um grande jogo. Então deixar para ele aqui uma nota 6. Porque sinceramente, pela nossa situação, João Paulo, você tinha que ter ficado ali jogado machucado. A sua presença ali já ia garantir os 3 pontos. Mas enfim, deixar aqui uma nota 6 aí para o João Paulo, que foi exigido 2 vezes no jogo. Falar do nosso lateral direito aí, o João Lucas. O nosso pobre lateral de... Cara, não dá. Meu Deus. Se o Santos não está procurando o lateral direito, faça-me o favor de procurar. Ou coloque o Inocêncio. É isso que a gente precisa fazer. Não dá. E agora vamos falar da nossa zaga. Essas betoneiras que a gente tem na zaga. Sabe aquelas betoneiras na obra? Que só sabe ficar girando e tremendo? Messias e Joaquim. Quando não é um, é o outro falhando. Até os 80 minutos, estava tudo certo. Mas aí quando chega nesse exato momento do jogo, que já exige um pouco mais de responsa, um pouco mais de mentalidade vencedora, aí peida na farofa. Então, Messias, vou deixar aqui para você uma nota 1. E para o Joaquim, aqui um 0 para você, bem gordão. Olha o tamanho do 0 para você, ó. Ó, Joaquim, ó. Olha o tamanho do 0 para você. Esse falso promissor aí. Nunca vi um jogador falso promissor. Fala do Dodô. Dodô fez uma ótima partida. Inclusive tem coragem, tava dando toca, joga solto. Ah, mas é o terceiro reserva do Atlético. A gente não precisa do Roberto Carlos na lateral esquerda. É só ter um pouquinho de coragem. É só ter o saco roxo. É só mostrar o porquê é profissional. Só isso. Então o Dodô vai ficar aqui com uma nota 6. Agora vamos falar do nosso meio de campo. Rodrigo Fernandes. Desarmou bastante. Vai ficar aqui com uma nota 5. Fez o arroz com feijão que a gente estava querendo. Nota 5. Dodi, na minha visão, muito bem. Principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo cansou um pouco. Mas vai ficar com uma nota 6 aqui o Dodi. Gostei do futebol dele hoje. Jean Lucas, sinceramente, monstro. Chegou, você tem o apoio da torcida que relembra muito bem da sua passagem aí em 2018,
Muitos estão tratando você com desconfiança, mas continue mostrando o porquê que você quis vir para o Santos, o porquê que você rejeitou o Flamengo e o Palmeiras. Continue mostrando como essa 8 maravilhosa que está aí nas suas costas, essa 8 sagrada que já foi do Renato, essa 8 sagrada que já foi do Elano. Então, para você, menino da Vila adotado, inspire-se, solte seu futebol, que você tem total apoio dos verdadeiros. Fechou? Nota 9 para você. Agora vamos falar do Lucas Lima. Fez um bom jogo hoje. Na minha visão aqui vai ficar com uma nota 7. Mas só que o Turra está pedindo para ele, quando a gente está defendendo, pede para ele cair para a ponta. Aí é erro do treinador, porque o Lucas Lima tem que ficar centralizado. E quando esteve centralizado, estava participando bem das jogadas, acalmando o jogo pra gente. Inclusive no gol, ele tem muito mérito naquele segundo gol. E se a gente falar a realidade aqui, foi o gol que salvou a gente, porque senão a gente tinha perdido o jogo. Então o Lucas Lima vai ficar com uma nota 7 aqui. Então conversa com o Turra aí, fala, ó, eu quero jogar aqui, ó, centralizado. E aí, cara, tem que se virar aí alguém para fazer essas variações táticas do Turra aí, porque o Lucas Lima não dá. Tem que jogar centralizado. E agora falar do nosso ataque. O Mendonça, minha Nossa Senhora, tinha pedido o David aqui. Pedimos o David. Põe o David. Colocou o Mendonça. Muito mal no jogo. Vai ficar aqui com uma nota 1. Marcos Leonardo, nota 9 para você. Nota 9. Um dos melhores centroavantes que tem no Brasil. Nota 9 para você. Porque 10 só Pelé. Nota 9. Para você e para o nosso menino adotado aí, o Jean Lucas. Fizeram um ótimo jogo. Parabéns. Parabéns. E agora, para finalizar esse vídeo, vamos falar do Paulo Turra e as suas substituições. Tem muita dificuldade em fazer a leitura do que está acontecendo dentro de campo. Mas tem muita dificuldade. Mas é muita mesmo. Vamos pegar aqui as substituições, começando pelo João Paulo. Entrou o Vladimir. Não tinha o que fazer, né? Quanto a essa questão, não tem o que fazer. Ia colocar quem? O Diógenes. Então, essa daí dá para entender, né? Um goleiro pelo outro. Mesmo que o nosso goleiro reserva é esse chama-gol aí. Que tem muita gente falando que é melhor que o João Paulo. Mas, enfim. Deixa falar. Porque eu não vou falar. Eu não vou pela opinião de ninguém. Eu quero o bem do Santos, mano. Entendeu? E agora é o seguinte, vamos falar do Dodô. Dodô saiu e entrou o Inocêncio. Ah, mas poderia ter entrado o Kevson. Essa eu entendi. Porque o Inocêncio tem características defensivas. O Kevson já não tem, já é um cara mais agudo. Então eu entendi. Essa substituição, beleza. Tranquilo, a gente entende. Agora a próxima substituição, ele tirar o Jean Lucas e colocar o Luan Dias, essa daí eu queria que ele me explicasse. Porque não dá. Tinha que ter entrado o Sandri, meu Deus do céu. Aí você tira o Jean Lucas e coloca o Luan Dias. O Sandri foi muito mal contra o São Paulo. Mas dentro das características do Sandri, e a gente observando o que estava acontecendo nesse jogo contra o Botafogo, a gente precisava de um volante com características mais defensivas. Mas aí você errou feio, Turra. Errou feio. Colocou o Luan Dias. E agora, vamos falar do João Lucas, que para mim, sinceramente, não deveria nem ter entrado como titular. Mas enfim, entrou o Alex ali. E a intenção no final do jogo era de repente 3 zagueiros se preocupando com a bola aérea. Mas sabe o que aconteceu? A gente quase perdeu o jogo na bola aérea. Ou seja, a gente não tem jogador, cara.
Nossa zaga é uma peneira. Então, a intenção do treinador ali foi boa, colocar 3 zagueiros para tentar segurar, porque era a única jogada que o Botafogo tinha. A bola aérea no final do jogo. O treinador colocou o zagueiro, mas a gente viu os nossos zagueiros aí falhando. E agora vamos falar do Marcos Leonardo. O Mendonça, meu Deus do céu. Acho que ele fazia a pior partida dele com a camisa do Santos. Aí você me coloca o David no lugar do Marcos Leonardo. Deixava o Marcos Leonardo em campo, meu Deus do céu. Você não estava vendo que o Mendonça estava jogando porra nenhuma? Você não estava vendo, turra? Será que é o torcedor que tá vendo e você não consegue ver? Rapaziada, é o seguinte. Santos está em 14º, a 3 pontos do Bahia. E agora vamos para o próximo compromisso. Deixar aqui, o 4-4-2 precisa ser mantido. Centralizar mais o Lucas Lima. Inocêncio na lateral direita. E no lugar do Mendonça, colocar o David. Dar oportunidade, porque o Mendonça não jogou absolutamente nada. E de resto, vamos que vamos. Tô chateado com esse empate, tá ligado, mano? Porque veio como um balde de água fria na cara do santista. No corpo do santista. Nas costas, sabe aquele balde? Pum! Gelado nas costas? Foi esse jogo. Muito por conta dos nossos zagueiros aí. Essas betoneiras que só sabem tremer. Fechou? Fui.